porque a fé vem pelo ouvir. Especialmente, Paulo disse isso num tempo em que não tinha nenhum evangelho para ler, nenhuma carta circulando em ordem, em sequência para ser lida, não tinha nada. Eles viveram a primeira geração da informação oral. Por isso é que Paulo diz que eu vos entreguei o que eu antes recebi, daqueles que tinham andado com Jesus desde a primeira hora. Ou então, depois, quando o evangelho já tinha crescido nele, mais até do que praticamente na totalidade dos demais apóstolos, Paulo tinha alcançado uma consciência maior, superior, mais dilatada, mais profunda em muitas coisas. Os apóstolos tinham conhecido Jesus, o Cristo, e Paulo conheceu Cristo, Jesus. É uma diferença profunda. Eu vou repetir para você. Os apóstolos conheceram Jesus, vírgula, o Cristo. Porque Jesus Cristo não é um nome composto. Jesus Cristo, como Caio Fábio. Não, é Jesus, vírgula, o Cristo, o Messias. Não é sobrenome. Agora, Paulo, diferentemente dos apóstolos históricos, que andaram na história, naquele chão, aprendendo com as coisas que Jesus fazia e aprendendo com os seus próprios erros, que eram cotidianos, aos quais Jesus mostrava um caminho diferente. Bom, esses conheceram Jesus, vírgula, Cristo, que a gente chama de Jesus Cristo. Mas é uma construção. Na realidade, Cristo é para designar quem era Jesus. Paulo, no entanto, vem depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Então, quem é que ele encontra na estrada de Damasco? Ele encontra Cristo, vírgula, Jesus. Porque o Cristo é eterno. Jesus é que nasceu há 2000 anos atrás. E era a expressão exata do Cristo de Deus entre os homens. Pela primeira vez, o absoluto da encarnação de Deus se manifestando aos seres humanos. Por isso se diz que o Verbo se fez carne. E o escritor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. O Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Esse é Jesus que dá imagem ao Deus invisível, ao Cristo eterno. E Paulo conhece o Cristo, a luz, a invasão da eternidade do espaço-tempo num choque avassalador que atropelou de graça eterna a vida dele para sempre. E ele já inicia a partir da transcendência. Os apóstolos fizeram a viagem do terreno para o transcendental. Paulo fez a viagem do transcendental para a informação terrena. Os primeiros discípulos andaram, tropeçaram, caíram na caminhada ao lado de Jesus como discípulos. Paulo aprendeu o Cristo eterno e depois foi ensinado nos caminhos cotidianos que Jesus tinha vivido e as práticas e os ensinos que ele tinha trazido. E provavelmente aprendeu isso
mais com Barnabé, que a tradição diz que era seu primo, do que com qualquer outro ser humano, no convívio mais íntimo. O Cristo tinha explodido num Big Bang de graça dentro dele, na estrada de Damasco. E aí depois ele aprendeu sobre Jesus, mas tendo aquele olhar transcendental que já vinha do céu para a terra, plantado dentro dele, iluminando. Daí a crescência da revelação nele ter sido aparentemente maior do que em qualquer outro dos que viveram de Jesus ao Cristo. Paulo começa a vida de Cristo, aprende, encarna Jesus de tal modo que mais adiante ele diz que Cristo, Jesus, é para ser lido, compreendido, visto na vida dele, que era o único lugar onde Cristo podia ser visto.